4, né, recursos hídricos, já acho que é a terceira aula, né, que a gente está falando sobre esse capítulo. Então, essa é a nossa aula 11 do capítulo 4, Bacias Hidrográficas Brasileiras. O nome do capítulo é Recursos Hídricos e hoje a gente vai falar especificamente sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Lembrando que na aula passada nós aprendemos sobre o conceito de bacia hidrográfica, né? Lembram? Que é a área banhada por um rio principal e os seus afluentes, né? E o que delimita uma bacia hidrográfica é o seu divisor de águas, né? Ou interflúvio, que é aquele ponto mais elevado do relevo, né? Que faz então com que quando chova, esse ponto mais elevado, né, a água ou vai em direção a uma bacia ou a outra bacia. Então, por isso ele faz essa divisão entre as bacias, né, o chamado divisor de águas ou interflúvio. É interessante a gente fazer uma reflexão antes, deixa eu tentar tirar minha cara aqui do canto. É importante a gente fazer essa reflexão antes, aí, sobre a água, né? Então, a água, ela é um recurso social ou um recurso econômico? A água, então, ela é um recurso social porque se a gente pensar, né, na verdade, a nossa vida não existe sem água, a gente não consegue sobreviver sem água, né? Uma vida digna e saudável exige, né, que a gente tenha, então, acesso a esse recurso, né, a água. Se a gente não tem acesso à água potável, né, nós não podemos ter uma vida saudável e digna. Só que, em contrapartida, muitas pessoas veem como um recurso econômico, né? Então, quando ela se torna um recurso econômico, ela passa a ser comercializada e aí o direito não é para todos, né? Só vai ter acesso àquele que tem uma condição econômica favorável ou possível de adquirir esse recurso, né? Só que uma vez que esse recurso é essencial à existência da vida, como é que faz, né? Como é que fica esse embate? A necessidade de definir estratégias para assegurar o acesso e preservação desse recurso, né? Então, todos necessitam de água para sobreviver. Por isso é necessária uma estratégia de assegurar que todos tenham acesso à água, né? E não apenas aquele que tem uma condição econômica, né, que permita que ele tenha. A água, aí tem aqui, né, essa reivindicação aí da gotinha de água, que é aquele da água sua linda, né, que eu já falei para vocês sobre essa página. Água é um direito e não uma mercadoria, né? Apesar de que em alguns países, onde que foi? Foi na Bolívia ou foi não foi no Chile? Algum país aqui da América do Sul, não me recordo agora qual, que passou a comercializar, né? A água se tornou um bem privado, então não podia nem pegar água da chuva, era pago o uso da água, enfim, vários problemas decorrentes disso, né? Então imagina, se a população não tem acesso, muitas vezes, à alimentação, porque a alimentação, né, o alimento também acaba sendo uma mercadoria, principalmente quando nós não temos, né, aí a reforma agrária, né? Porque não são todos que têm acesso à terra, tem acesso à terra aquele que tem dinheiro, né? E aí a gente vê isso sendo construído desde o Brasil colonial, né? Do Brasil colônia. Então tem acesso à terra aquele que tem dinheiro, aquele que tem condições, né? E aí, uma vez que ele é dono dessa terra, ele comercializa aquilo que ele produz. E se ele comercializa aquilo que ele produz, eu preciso comprar. E se eu preciso comprar, eu preciso ter dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, eu não tenho direito a me alimentar, né? Só que, na verdade, isso é essencial para a existência da vida, né? Na água a gente não chegou, por isso que a questão da reforma agrária até é uma coisa muito que às vezes a gente não vai, né, com tanta profundidade nessa reflexão, mas ela diz respeito sim ao acesso, né, a uma vida digna à população, aos seres humanos, né? Mas enfim, não é esse o foco da nossa discussão agora. Só que e se isso acontecer com a água também? Né? Aí a pessoa realmente não vai ter o direito à vida, a não ser que ela tenha acesso e que ela tenha uma condição econômica favorável a isso, ou seja, a vida, né, sendo aí colocada como algo que se conquista por meio de mercadorias, né? É uma questão bem profunda aí a gente refletir. Enfim, e começando com essa reflexão aí, né, a gente vai analisar de uma maneira um pouco mais técnica essa divisão hidrográfica, né, do Brasil. Essa divisão hidrográfica nacional, ela é de 2003,
nessa divisão do país em 12 regiões hidrográficas brasileiras, né, essas regiões hidrográficas que são compostas por várias bacias hidrográficas, na verdade, né, de características semelhantes. E aí, essa divisão que foi criada, né, aqui em 2003, ela visava direcionar políticas públicas com relação aos recursos hídricos, né? Porque quando a gente fala dos recursos hídricos aqui disponíveis na região norte, não tem nem a mesma quantidade, nem qualidade, nem disponibilidade, como tem, por exemplo, na região sul e muito menos na região aqui do sertão nordestino, ou na região sudeste, por exemplo, né? Então, eu não posso estabelecer a mesma política pública no que tange aos recursos hídricos para todas as regiões do país, porque as características são diferentes, né? Então, nós temos aí um país de dimensão continental. Cada canto do Brasil tem uma característica diferente no que diz respeito à hidrografia, mas também ao relevo, ao clima, à cultura, né, as condições socioeconômicas da população. Então, se alguém vier com uma fórmula mágica dizendo que vai resolver todos os problemas do Brasil com uma única solução, de uma única forma, você não acredita nessa pessoa, porque é impossível isso acontecer. Nosso país é extremamente diverso em características naturais, culturais e econômicas. Né? Então, não venha me dizer que vai ser o milagre, o salvador da pátria, que vai resolver tudo de uma maneira só. É complexo. A resolução dos problemas, o direcionamento de políticas públicas é complexo, justamente porque nós temos várias particularidades. E aquele que não conhece o país em que vive não pode liderar o país em que vive. E eu não vou me estressar, não, vou respirar fundo, mesmo tendo visto o absurdo do que o ministro da Saúde falou, né, aí com relação à região norte e nordeste do país está mais próximo da realidade do hemisfério norte, no que diz respeito ao clima, ao inverno. Meu Deus, aquilo me partiu o coração, para não dizer outra coisa, porque a gente que está aqui estudando, né, sabe como é que é. Enfim, depois a gente vai falar disso mais para frente também no livro 2, que a gente vai falar sobre clima. Mas agora a gente está falando de hidrografia. Voltando ao assunto, então, essa divisão territorial foi então pensada com o intuito de direcionar políticas públicas de acordo com as necessidades de cada região. Né? Então, nós temos aqui 12 regiões hidrográficas brasileiras, né? Esse daqui é a fonte, né? Agência Nacional de Águas. Quando foi feita, então, na verdade, aqui esse mapa já é desde 2005, né? Mas bem próximo de quando foi feita essa divisão. Então, nós temos a região do Amazonas, né, que pega grande parte da região norte do país, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia, pega a porção centro-oeste aqui, né, e parte do norte também do país, Atlântico Nordeste Ocidental, que é então essa parte aqui, né, Atlântico, da região Nordeste, Ocidental, né, então tá, Ocidental com relação ao Nordeste, né, então o Nordeste é toda essa parte aqui, então nós temos a porção leste da região Nordeste e a porção oeste da região Nordeste, por isso, Nordeste Ocidental, tá? Parnaíba, né, aqui pega principalmente o estado do Piauí, Atlântico Nordeste Oriental, cadê? Aqui, né? Atlântico Nordeste, então a gente tem o Atlântico Nordeste Ocidental e o Oriental, que fica a leste. A região hidrográfica do São Francisco, então pega aí a maior parte praticamente toda, né, bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que nasce aqui, né, em Minas Gerais e deságua lá entre Sergipe e Alagoas, né? O estado do Sergipe e Alagoas, na região nordeste do país. Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, né? Então, tudo aqui é Atlântico porque está desaguando aqui no Oceano Atlântico, né? O litoral. Região hidrográfica do Paraná, né? E aí a gente não tem só o estado do Paraná fazendo a referência a esse nome, mas a bacia sedimentar do Paraná, né? Ao Rio Paraná, que está aqui, né? Que passa
aqui, como é que chama isso aqui? A divisão, né, a divisa entre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e vai desaguar fora do Brasil, inclusive, né? A região hidrográfica do Paraguai, né? Então, aqui onde nasce, na região, né, da nascente do Paraguai, do Rio Paraguai. Uruguai, então aqui a gente tem a divisa, né, com o Uruguai, e aí aqui passa também o Rio Uruguai, aqui é o extremo sul, e o Atlântico Sul, né? Então temos Atlântico Sul, Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste, Oriental e Ocidental, tá? São essas então as regiões hidrográficas brasileiras, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, algumas das principais características de algumas dessas regiões. Então, começando aí pela região hidrográfica amazônica, né, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? Então nós temos passando em território nacional o maior rio do mundo em vazão e extensão, ou seja, em quantidade de água que passa pelo rio e também em tamanho, em extensão desse rio, né? Em segundo lugar, se eu não me engano, vem o Rio Nilo, aí tem o Rio no Congo também, que são entre os maiores do mundo, mas o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. 20% de toda a água fluvial do mundo passa pelo Rio Amazonas no período da cheia, né, da sua cheia. Então, 20% das águas de todos os rios do mundo passam pelo Rio Amazonas no período de cheia. Cheia por quê? Se aqui chove todo dia, né? A gente está aqui falando de uma zona equatorial, né? Equatorial chove o ano todo, os índices pluviométricos são elevados o ano inteiro, né? Falei o dia todo, quis dizer o ano todo. O ano todo, né? Então, por que tem período de cheia? Por conta dos seus afluentes, né? Então, os seus afluentes tem aqui a nascente, parte deles, né? A nascente já numa zona tropical, né? Nessa zona tropical nós temos duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. A gente vai ver isso melhor quando for falar de clima. E aí, então, na estação chuvosa, que é justamente no verão, os seus afluentes enchem, e aí o que o afluente faz? Despeja a água no rio principal, né? Então, olha só que interessante, nós temos aqui o rio principal, que é o rio Amazonas, né? O rio Madeira é um afluente do rio Amazonas e o Aripuanã é um subafluente do rio Amazonas, né? Então, eu tenho aqui a água vindo do rio Madeira, a do Aripuanã, que deságua no Madeira, e a água desses dois juntos, então, deságua aqui no rio principal, que é o rio Amazonas, que vai desaguar aqui no Oceano Atlântico, tá? Até 50 quilômetros de largura, então a margem do rio, né? Na verdade, a extensão, a largura de uma margem à outra do rio pode chegar até 50 quilômetros de largura, ou seja, é daqui até Pederneiras. Será que tem 50 quilômetros? Mais ou menos. Isso de largura, né? Então você não consegue ver a outra margem do rio. Parece um oceano, né? Porque você não consegue ver 50 metros, 50 quilômetros de distância o outro lado do rio, né? Parece um oceano, né? Não tive a oportunidade ainda de vir conhecer o Rio Amazonas, nem conhecer, né, os estados do Amazonas, do Pará. O mais perto que eu cheguei aqui foi no Maranhão, Tocantins, mas tenho muita vontade de conhecer Pará e o Amazonas. Até 100 metros de profundidade, então alguns pontos do Rio Amazonas podem chegar até 100 metros de profundidade. Se caracteriza também pela presença de hidrovias, né, o principal meio de transporte aqui na região. Em Manaus, eu sei que é isso mesmo, né? Eu tenho um casal de amigos meus que moravam lá em Manaus, e aí eles falam, ó, do mesmo jeito que tem esse monte de estrada aqui, né, no interior de São Paulo, lá no Amazonas era tudo rio, né? Era tudo hidrovia. A gente transportava de uma cidade para outra, né, cidades pequenas e tal, no entorno ali de Manaus, não era por estrada, que nem a gente faz aqui, né, e sim por hidrovias.
é o principal meio de transporte lá, né? Afluentes com grande potência de geração de energia, né? E aí a gente tem as polêmicas que giram em torno dessa geração de energia por conta das usinas hidrelétricas causarem uma grande área que precisa ser represada de água, né? E aí essa água represada ela vai inundar áreas de floresta, áreas de. Ai, não vai me dar soluço de novo, não, hein? Pelo amor de Deus. Áreas de. É, áreas de proteção, né, APAs e terras indígenas, terras quilombolas, né, que muitas vezes elas são alagadas, então, em benefício da geração de energia. Para quê? Para quem? A gente falou disso? A gente falou disso? Não, mas quando falar de minerais, a gente pode falar um pouco disso, que tem o caso aqui, inclusive, no Rio Xingu, né, da construção da usina do Belo Monte. Tá aqui, inclusive, né? Rio Xingu, usina do Belo Monte. Regime misto, né? Então, esse rio é um rio de regime misto. Lembra que a gente falou, né? Que temos os rios de regime pluvial, nival, né? O Rio Amazonas é um rio de regime misto, né? Então, grande parte da água que vem, então, que passa pelo Rio Amazonas, vem aqui dos seus afluentes, né? Que vão, então, se originar do derretimento da neve do topo dos Andes, né? Da Cordilheira dos Andes. Mas também grande parte dessa água vem das chuvas que são diárias, né, aqui na região da floresta amazônica, né, onde a gente tem a cobertura da floresta amazônica, e estamos falando de uma região equatorial, né, então temos aí a concentração da umidade de toda a região, depois a gente fala disso quando a gente for falar de clima, tá, mas a zona equatorial também é umidade o ano todo, índices pluviométricos significativos, né, o ano todo. Os problemas que a gente enfrenta nessa região aí são problemas de assoreamento e poluição resultante da mineração, né? Então, o assoreamento a gente já falou, né? Falamos, não falamos? Eu sempre fico em dúvida. Mas, se não falamos, vamos falar quando a gente for rever geomorfologia, tá? Sem ser semana que vem na outra. O assoreamento, então, é quando a água ela se deposita no fundo do rio, né? A água não, desculpa, os sedimentos, né, se depositam no fundo do rio. Isso acontece com a retirada da mata ciliar e a retirada da cobertura vegetal como um todo, né? Porque a cobertura vegetal ela segura aí os sedimentos, né, o solo, e quando não há cobertura vegetal, com a chuva, com o vento, né, principalmente a chuva, essa água vai escoar para a área mais baixa do relevo, levando com ela os sedimentos desse solo que está descoberto, e justamente na área mais baixa do relevo é onde estão os rios. E aí esse sedimento vai se depositando no fundo do rio e o leito do rio vai ficando cada vez menor. Então, nós temos aí também a poluição resultante da mineração. Então, a região norte do país tem o projeto Grande Carajás, que se localiza entre o Pará, entre Maranhão e Pará, né, que é uma grande área de exploração de minério de ferro, bauxita, né, e essa mineração, então, vai também causar a contaminação da água, causando, então, gerando problemas de contaminação dessa bacia hidrográfica. Lembrando que, se eu estou aqui, se eu moro num vilarejo, né, aqui, na verdade, a gente tem floresta amazônica, né, vamos supor aqui que eu moro em Rio Branco, no Acre, né, capital do Acre aqui, Rio Branco. Tem uma área de cobertura de floresta amazônica aqui também, né, mas vamos supor que eu moro aqui na cidade, né, na área urbana, Rio Branco. Se essa cidade ela passa, então, Rio Branco, começa a despejar todo o seu esgoto, ou uma grande indústria começa a despejar os seus rejeitos industriais no rio, nesse rio, no rio Acre, esse rio Acre, olha só, ele é um afluente do rio Purus. E o rio Purus é um afluente do rio Amazonas. Ou seja, a poluição que eu gerei aqui pode contaminar todo o restante da bacia até aqui, né? Porque para onde corre essa água, ele vai levar, seja poluição, seja sedimento, né? Vai ser carregado ao longo da bacia. Então tá tudo integrado, né? Não tem como separar
os recursos hídricos, eles estão integrados por meio desse regime de rio, né, pela rede hidrográfica. Então, é necessário pensar, né, justamente por que se delimitou uma região toda e não apenas o rio Amazonas. Porque toda política pública, né, que for direcionada para essa região, para algum lugar, algum ponto dessa região, pode influenciar a região como um todo, né? Lembrando no que tange aí aos recursos hídricos, tá? Outra região hidrográfica aí é a região do Tocantins-Araguaia. Então, esses rios, eles nascem, o Rio Tocantins é um, o Rio Araguaia é outro, né? Então, nós temos aqui ambos nascendo na região centro-oeste, se juntam no norte do Tocantins e a sua foz é na Ilha do Marajó. Então, olha só, no Pará, né? Então, eles nascem aqui na região centro-oeste, né? Aqui próximo a Brasília, inclusive, ó. E aí passa, então, os dois, né? Atravessam o território do estado do Tocantins, se encontram, se juntam aqui no norte do Tocantins, se transformam, então, né? O Rio Araguaia passa a se chamar Rio Tocantins também, né, eles se juntam aqui, e o Rio Tocantins, então, ele deságua no Pará, na Ilha do Marajó, tá? E aí vai, né, para o Oceano Atlântico. Águas usadas principalmente para irrigação, então as águas desses rios Tocantins e Araguaia são usadas principalmente para irrigação de milho, soja e arroz, né? No caso do Araguaia, e do rio Tocantins para a geração de energia, então usinas hidrelétricas que estão instaladas aí ao longo do rio Tocantins. Usina de Tucuruí, né, seria uma dessas usinas importantes, entre as 3 maiores do Brasil, está essa usina do Tucuruí, instalada aqui, né, no Rio Tocantins. E os grandes problemas enfrentados aqui por essa região hidrográfica é também o assoreamento, causado pelo desmatamento do cerrado, né? Então, nós temos uma grande área de cerrado aqui na região centro-oeste do Brasil, que é onde justamente nasce, né, a região onde nasce o rio Tocantins e o rio Araguaia, e esse desmatamento intenso causado nessa região provoca, então, possibilita o assoreamento desses rios, né? Então, nós temos aí o agronegócio que avançou e tomou conta, né, de grande parte dessas terras aí do centro-oeste brasileiro, e esse agronegócio voltado para exportação, né, principalmente aqui, então milho, produção de milho, soja e também de carne bovina, tem causado, então, tem sido responsável por grande parte do desmatamento e o consequente assoreamento desses rios. Além disso, a poluição desses corpos hídricos por agrotóxicos, justamente utilizados nessas plantações, né, nessas monoculturas de soja, milho, que vão, então, contaminar o solo, podendo contaminar aquífero e contaminando também os rios, tá? Temos aí a região hidrográfica do Paraná, apresenta maior ocupação humana, né? Então, nós temos aqui essa região hidrográfica que passa, diz respeito, tinha uma outra palavra que eu queria falar, mas enfim, que está inserida, tá? Em parte, então, da região do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, né? E também aqui Mato Grosso. Então, nós temos aqui o Rio Paraná, né? Então, o Rio Paraná, ele surge aqui da junção do Rio Aporé, do Rio Paranaíba e Rio Grande, né? E aí aqui a gente tem, então, o Rio Paraná, o Rio Tietê, que atravessa praticamente todo o estado de São Paulo, né? Ele nasce lá na Serra do Mar, próximo à capital, e aí ele deságua, atravessa todo o interior paulista, né? Deságua lá no oeste paulista, divisa com o Mato Grosso do Sul. Inclusive, essa divisa é delimitada pelo Rio Paraná, e aí vai, né, em direção à Argentina. Essa região tem sub-regiões, como vocês podem ver, né? Então, eu tenho aqui a bacia do Rio Paranaíba, do Rio Grande, do Rio Tietê, do Rio Paranapanema e do Rio Iguaçu.
né? E do Rio Paraná, então. Mas essa região toda aqui, de todas essas bacias, é chamada, então, a região hidrográfica do Paraná. Apresenta a maior ocupação humana, né? Mais de 32% da população total do nosso país está vivendo nesta região. Eita, alguém entrou, eu acho, ou foi uma... Deixa eu ver. Ah, alguém chegou. Mais de 50 quilômetros, 38, se não me engano. Agora que eu vi as mensagens aqui, mais ou menos 50 quilômetros, você diz, de largura, né? Não é todo o curso do Rio Amazonas que vai ter 50 quilômetros de uma margem à outra, tá? Mas chega até 50 quilômetros. Então vai ter de 38, vai ter mais larga, menos larga, né? Mas pode chegar até. Bauru Pederneiras. Ah, tá. 38, se não me engano. Então, enfim, imagina aí, se Pederneiras, Bauru Pederneiras tem menos de 50 quilômetros de distância, e a gente não consegue daqui de Bauru ver Pederneiras, né? Então, imagina ver outra margem do rio que pode chegar a 50 quilômetros de largura, né? É muita coisa. Ai, gente, confuso pegar o bonde andando que é dar tchau na janelinha, louca, né? Vou voltar lá para a apresentação. Ai, cadê? Aqui. Bom, voltando aqui então, né? 32% do total da população vive nessa região, né? Então nós temos aqui a maior densidade demográfica do país, né? Entre o estado de São Paulo, principalmente o estado de São Paulo, né? Aqui nós temos rios de planalto, né? Diferente lá da região hidrográfica, por exemplo, do Amazonas, que predominam os rios de planície, né? Aqui nós temos rios de planalto. E aí, os rios de planalto, como a gente vai voltar a fazer a revisão lá falando de geomorfologia, os rios de planalto, eles têm desníveis maiores no relevo. Então, isso faz com que a navegação não seja tão vantajosa nesses rios. Mas é muito bom para instalação de usinas hidrelétricas. Né? Então, como aqui os rios não são bons para navegação por conta desse desnível, então imagina, né? Tá lá o navio, lá, a embarcação tranquila no rio, aí encontra um desnível muito grande, né? Ou encontra, o rio começa a descer de uma maneira muito intensa, ou encontra uma cachoeira, não tem condição, né? Como é que faz para navegar nesses rios? Então, não no caso de cachoeira, mas no caso desses rios que tem essa diferença aí do relevo, né? São construídas eclusas. Inclusive tem uma, e agora, hein? Barra Bonita, né? Tem, acho que tem uma eclusa, justamente é no Rio Tietê, né? Que tem, aqui na região perto de Bauru, que nós temos aí uma eclusa para possibilitar, então, a navegação. Capaz de vocês terem escrito alguma coisa aí no chat, né? Depois eu leio lá e a gente retoma essa discussão que vocês devem saber. Produz mais energia, né? Por ser rios de planalto, e é justamente no rio, nessa região hidrográfica, onde se encontra a maior usina hidrelétrica do país e é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, né? Então, aqui no território brasileiro, nós temos, na verdade, fica entre Brasil e Paraguai, né? A usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Ela chama Itaipu Binacional justamente porque ela pertence às duas nações, ao Brasil e ao Paraguai, justamente porque o rio ele tá, né, o Rio Iguaçu, ele tá na divisa entre Paraguai e Brasil. E aí a gente tem a maior usina hidrelétrica, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, já foi a maior usina hidrelétrica do mundo, né, em geração de energia, continua sendo, em tamanho não, mas em geração de energia sim, perdendo só para a usina hidrelétrica da China. Ué, achei que alguém tinha entrado, ouvi o barulho de alguém entrando? Ou só foi mensagem? Eita, tô doida. Volta aqui. Então, só perde para a China, uma usina hidrelétrica lá da China, que é maior que a de Itaipu.
A água é para uso doméstico, a água, né, dessa região hidrográfica é utilizada principalmente para uso doméstico, uma vez que tem 32% da população nacional vivendo aqui. E industrial também, porque a maior concentração de indústrias, né, está nessa região também, e agrícola, né, para atividade agrícola. Então a gente tem aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, Minas, e os problemas aí, né, alto nível de poluição, justamente pela utilização de agrotóxicos nessas monoculturas de produtos voltados à exportação, né? Poluição e problemas de disponibilidade por conta dessa elevada concentração de pessoas e aquilo que a gente falou, né? Nós utilizamos numa velocidade maior do que a capacidade de renovação do ciclo. Nós jogamos o esgoto da nossa casa direto no rio, né? Nós despejamos resíduos industriais contaminados no rio, né? Além de a agricultura, a agroindústria, o agronegócio estar despejando. Olha que louco, né? Então, um fazendeiro que quer exportar, que tem terras, muitas terras, e quer exportar os seus produtos primários, né? Seja soja, milho, enfim, cana, quer exportar, né? Vender para outros países, e aí ele utiliza a água, que é um bem comum da nação, e aí, não bastando isso, ele contamina esse bem comum, né? Então ele vem daqui, por exemplo, né? Vamos supor que o rio Paranaíba, que passou aqui pela região do Goiás, que está aí contaminada pela atividade da agricultura, esse rio aqui ele vai banhar Mato Grosso, parte do estado de São Paulo, Paraná, e toda essa água, se ela estiver contaminada, nós todos vamos usar essa água da forma como lá o lindo fazendeiro. Por isso que existem leis, por isso que o Estado brasileiro, o Brasil, né, a federação, o município ou o Estado, seja qual for a instância aí de gestão, ela precisa estabelecer normas, regras, leis, né, para não permitir que, se um fazendeiro quiser simplesmente poluir, contaminar toda a água, que ele não pode fazer isso. Se ele quiser simplesmente derrubar toda a floresta, mas está na minha terra. Mas espera aí, o que é bem comum? Né? Que é a terra? Que terra que é essa? Como você conseguiu? De onde você tirou? Você herdou? Você comprou? Você simplesmente ocupou essa terra? Né? E aí está o papel do Estado de, por meio de leis, garantir o direito, né, do todo, o direito comum da nação. E não o cara poder fazer lá o que quiser, contaminar tudo, enfim. Poluição e problemas de disponibilidade. Os problemas maiores, então, são o problema da poluição dessa área, justamente porque é onde se encontra a maior concentração de área urbana, de pessoas e de indústrias, né? Aqui, outra coisa importante, né? Então, embaixo dessa região aqui, né? Isso aqui a gente está falando da superfície. E os recursos hídricos que não estão na superfície, que estão lá no meio das rochas, né? Que é o caso dos aquíferos, né? Então, os aquíferos são uma água que fica armazenada nos poros das rochas sedimentares. E aqui nós temos justamente a região da bacia sedimentar do Paraná. Então, essa bacia sedimentar, ela armazena, né, essas rochas armazenam água, né, desse aquífero chamado aquífero Guarani, que era o maior do Brasil, mas nós descobrimos um maior ainda, né? E aqui é interessante a gente observar, né? A maior parte desse aquífero está sob o território brasileiro, né? Está em território brasileiro, na subsuperfície, né? Não está na superfície, mas também no Paraguai e na Argentina e no Uruguai. Então percebam, essas delimitações, né? São aqui da superfície, mais embaixo, que tem embaixo ali do solo, no meio das rochas, é esse aquífero que vai, então, pegar grande parte do território brasileiro, mas também Paraguai, Uruguai e Argentina. E são justamente esses países que fazem parte daquele famoso bloco econômico chamado Mercosul, né? Então, esse bloco econômico, muitas pessoas, muitos autores dizem, inclusive, que o Mercosul existe. Um dos fatores de englobar
esses países em específico, né, é por conta desse compartilhamento aí, desse importantíssimo recurso natural que é a água, né, sob os nossos territórios, né? Então é importante que haja esse diálogo, né, uma vez que temos um bem comum sob os nossos pés. E então é nessa região hidrográfica, né, que se encontra aí grande parte do aquífero Guarani. Temos aí também a região hidrográfica do Rio São Francisco. A região hidrográfica do São Francisco, na verdade, o Rio São Francisco, ele é o mais extenso rio que nasce e deságua exclusivamente no território nacional. Né? Então, tem um S desnecessário aqui. Então, a gente tem o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, mas ele não nasce no território nacional, né? Ele nasce lá na Cordilheira dos Andes. No caso do Rio São Francisco, ele é o maior que nasce e deságua em território nacional, tá? É um rio perene em uma região de rios intermitentes. Lembra que a gente falou também dos rios perenes e intermitentes? Um rio perene é um rio permanente, ele não seca. Diferente do rio intermitente, que é um rio temporário. Se chove, tem rio, se não chove, o rio some. Né? Então, um rio, diferente de um rio perene, que com chuva ou sem chuva, esse rio vai continuar correndo ali. Né? Então, nós estamos falando de uma região do sertão nordestino. A região do sertão nordestino é cheia de rio intermitente, né? Rios temporários, porque é uma região de semiárido, de clima semiárido. Né? Então, essa água toda ou infiltra ou evapora, né? A maior parte dela evapora. No caso, São Francisco é o único que não some, né? Ele permanece ali, seja seca, se tenha chuva ou não. Por quê? Por que isso acontece? Por que ele é o único rio perene no meio de vários intermitentes? Porque a nascente do Rio São Francisco está numa área de clima tropical, né? Então ele nasce aqui em Minas Gerais. Então, independente daqui estar muito seco, a água continua nascendo aqui, né? E correndo em direção ao sertão nordestino. Tá? Então, graças aos seus afluentes que nascem em áreas de clima tropical e não de clima semiárido, ele continua existindo, mesmo que vários rios deixem de existir no período de extrema seca. Tá? Apresenta extrema fragilidade ambiental, né? Então, uma vez que nós temos aqui a origem dessa água que nunca seca, está numa área de cerrado, de cobertura vegetal do cerrado, né? E o cerrado aqui, por conta do avanço do agronegócio, o desmatamento avançou de maneira muito significativa nas últimas décadas, né? Aqui na região do Cerrado. E aí, com isso, nós temos assoreamento, e aí nós temos, então, a diminuição da vazão das águas desse rio, além da contaminação por agrotóxico e a retirada da cobertura vegetal que impede que a água infiltre no solo, e aí nós não temos o abastecimento satisfatório dos aquíferos. Se não abastece aquífero, não tem nascente. Se não tem nascente, não tem afluente. Se não tem afluente, não tem rio principal, que é o Rio São Francisco, nesse caso, tá? Olha como uma coisa, tudo está interligado, né? Então, se você quer cuidar dos recursos hídricos, é necessário que você cuide também e defenda a floresta em pé, defenda a presença da vegetação, da cobertura vegetal. Sem vegetação não tem água, sem água não tem vegetação, né? Um está aí interligado ao outro, se relacionando com o outro, né? Os recursos naturais. Apresenta fragilidade, desmatamento do cerrado, uso principalmente para irrigação, né? Então toda essa região ela sobrevive, né? A irrigação das plantações que aqui existem sobrevive então com a água do Rio São Francisco, e existe um mega projeto de transposição de suas águas, e já há muitos anos esse projeto se iniciou, o projeto de transposição do Rio São Francisco, né? Então o intuito é justamente desviar parte da água que está aqui no Rio São Francisco para esses rios intermitentes, para esses rios temporários da região do sertão nordestino. Né? Então, visando canalizar essa água para uma outra direção para abastecer regiões
do semiárido nordestino, áreas que sofrem muito com a extrema seca, né? No Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco. Esse projeto, né? Então aqui dá para a gente ver melhor. Olha só, o Rio São Francisco é ameaçado de dois lados, né? Então um rio que é fundamental, importantíssimo, principalmente nessa região aqui cinza, que representa a região do sertão nordestino, da caatinga, a cobertura vegetal, né? A caatinga, as suas nascentes aqui em Minas Gerais, né? Uma área cerrado, só que a gente tem cada vez mais, né, o avanço do agronegócio e a monocultura, que prejudica a recarga dos aquíferos, porque, como eu disse, né, então aqui em azul tem os aquíferos, né, a água, as nascentes dos rios, de onde que ela surge? Por que ela brota? Ela vem, justamente, ela vem da ressurgência aí, né, dessas águas dos aquíferos, e vão dar origem às nascentes dos rios. Se eu não tenho aquífero, eu não tenho nascente, né? E como que eu faço para abastecer esse aquífero? Porque não é só sair, precisa entrar água, precisa esse aquífero precisa ser reabastecido. E como isso acontece? Pela infiltração da água no solo, né? Tem as áreas de recarga, muitas vezes, às vezes a rocha é exposta, né? Mas também pela infiltração da água no solo. Se tenho cobertura vegetal, a infiltração é facilitada. Se eu não tenho cobertura vegetal, a maior parte dessa água vai infiltrar, ela vai escoar. E se a água escoa, não infiltra, não abastece o aquífero. Então, temos esse problema aqui e temos o problema aqui da sua transposição, que prejudica o escoamento na foz. Então, ao tirar, né, desviar parte dessa água do rio para os estados aqui, né, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim, essas regiões do sertão que sofrem com a seca, né, na região do sertão nordestino, nós também vamos prejudicar o restante aqui desse curso do rio até a sua foz, né, que vai ter um volume de água muito menor. Então, por isso ele fala, o rio Amazonas, viajei, hein? O rio São Francisco ameaçado dos dois lados, na sua nascente, na área da nascente e na área da foz, tá? Aí tem algumas imagens, né, da transposição do Rio São Francisco, uma mega obra com dinheiro público, uma obra que em muitos trechos não está terminada, uma obra que em vários trechos não funciona, e uma obra aí com que foi muito dinheiro e que não atingiu aí a sua efetividade, a efetividade prevista, né? Além de vários escândalos de desvio de verba, enfim, por essas empresas, né, que construíram essa obra. Além do fato de que quando a gente canaliza o rio, a gente mata o rio, né? Então o rio ele deixa de ter as mesmas condições que tinha antes em contato com o solo, né? Então nós alteramos temperatura principalmente, porque aqui eu tenho concreto, o rio não passa mais no solo, né, no seu leito, mas sim numa caixa de concreto, né? Isso vai alterar a temperatura, o pH da água, a temperatura, principalmente, a gente está falando de uma região do semiárido, né? Um sol intenso, com praticamente, né? Muitos dias do ano predominam, né? Os dias ensolarados, e aí esse concreto vai esquentar a água, e aí a gente não tem mais os mesmos seres vivos que viviam aqui, né? Peixes, enfim. Na verdade, não viviam aqui porque nem existia esse leito, né? Ele foi cavado, ele foi artificialmente moldado para essa água chegar, né, no destino desejado. Mas enfim, vários problemas, vários desafios com relação a essa obra de transposição. E será que a água está chegando, né? Será que a água realmente está atendendo às necessidades da população dali ou de uma terra que tem uma plantação de frutas voltada à exportação, por exemplo, né? Então, são questionamentos também importantes da gente fazer. Gente, hoje é isso, a aula de recursos hídricos. Com isso, nós finalizamos aí a nossa. Deixa eu parar aqui a apresentação. Será que parou?
Acho que parou agora, né? Deixa eu pausar o vídeo aqui também.